Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a dois internautas. Primeiro, o Augusto Telesca pergunta: Caríssimo Vininvest, sou inscrito do canal e acompanho diariamente os seus vídeos. Muito obrigado primeiramente. Seus pareceres e visões de mercado normalmente são pautados por clareza e razoabilidade. Novamente, muito agradecido. No seu canal não há espaço para receitas milagrosas de como multiplicar o patrimônio e etc. Dito isso, gostaria de tirar uma dúvida sobre o Tesouro Direto com você. Se quiseres, pode responder ou mesmo gravar um vídeo explicando. Gostaria de saber como funciona na prática a regulação de preços e taxas dos títulos públicos. É o próprio governo que faz ou se dá com base na oferta e na demanda? Você já parou para se perguntar o que define o preço e a taxa no Tesouro Direto para cada um dos títulos? Segunda pergunta do Augusto: quando compramos um título no aplicativo da corretora, estamos comprando diretamente do governo ou estamos comprando de um terceiro? Segunda pergunta então: corretora ou então Tesouro Direto? Qual é a diferença? E agora eu vou para a terceira pergunta, que é a pergunta do Antônio Sérgio. Eu tenho título pré e IPCA. Gostaria de saber por que os rendimentos estão negativos. Já estou com mais de 220 dias com o mesmo. Poderia me esclarecer, por favor? É sobre isso que nós vamos falar, por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação, que o vídeo já vai começar. Vamos começar então aqui. Eu preparei uma rápida apresentação para trazer cada uma dessas dúvidas. Quem define o preço e a taxa, comprar no Tesouro Direto ou na corretora e por que estou negativo em 2021, tanto no pré-fixado quanto no IPCA. Antes, porém, eu já quero te pedir, você tem alguma dúvida? Se você gosta de se manter bem esclarecido e gosta então de discutir e encaminhar as suas dúvidas, participe aqui da nossa playlist. Qual a sua dúvida? Você pergunta e nós podemos gravar um vídeo específico para você. Vamos lá! Quem define os preços e as taxas no Tesouro Direto? Essa pergunta é interessantíssima porque passa a sensação que o governo pode definir a seu bel prazer essas informações. E não é bem isso que acontece no mercado. Vamos começar então. Os preços e as taxas, elas variam diariamente. É importante que você tenha isso na sua mente. Isso significa a famosa marcação a mercado. Significa que diariamente o preço do título é marcado, é registrado ao preço do mercado. Então ele pode variar tanto para cima quanto para baixo. Os pré-fixados tendem a oscilar mais. Você pode verificar no gráfico, então, aqui, quando nós abrimos aqui o gráfico do Tesouro Direto, fica mais nítido isso. Veja o pré-fixado 2024. Olha a inclinação da curva dele desde o dia 13/10. Repara comigo. Veja, o pré-fixado 2024. O 2026 também não é muito diferente dessa realidade. Também é bem inclinado, só que veja, de vez em quando ele dá uma pequena corrigida aqui, ó, reduz esse crescimento. Se nós formos olhar para outros tipos de títulos, como por exemplo aqui, o IPCA 2026, a gente vê, ó, desde o dia 13, você pode verificar aqui que ele tem sim uma subida, mas não é uma subida tão acelerada quanto o pré-fixado. Por quê? Porque no caso do pré-fixado, você só tem a taxa. É somente aquilo ali que define o preço então do seu título. E aí, você não tem, digamos assim, uma segunda camada. No IPCA você tem a taxa pré-fixada e a inflação. Muito bem. Como eu já falei, ele sofre então da marcação a mercado. E esse é o ponto para responder essa primeira pergunta e a última pergunta que vamos falar nesse vídeo de hoje. Os preços e as taxas, elas costumam oscilar no Tesouro Direto. Geralmente nós temos um preço de abertura, um preço que se altera aí por volta de 1 da tarde e um preço aí por volta de 4, 5 horas entre esse intervalo. Isso não quer dizer que não possa alterar antes. Nesses últimos dias, aliás, nas últimas semanas, o Tesouro Direto vira e mexe está suspendendo as operações de títulos. E aí ele retira, por exemplo, todos os títulos e mantém apenas o Tesouro Selic. Por que o Tesouro Selic? Porque esse não sofre grandes oscilações. Então ele suspende as negociações dos títulos que variam mais, aguarda um determinado momento. Quando ele volta, muito provavelmente a taxa já volta diferente do que antes de suspender as operações. E as operações são suspensas, aliás, quando nós temos algum estresse no mercado, seja político ou seja econômico. E geralmente é quando as taxas vão lá nas alturas. Aí o Tesouro Direto retira, suspende a negociação, aguarda alguns minutos ou até horas e retorna com esse título.
título. Então grava aí, pelo menos 3 vezes essas taxas são revistas ao longo do dia. E muito bem, avançando então na resposta dessa pergunta, se a taxa sobe, o preço reduz, fica mais barato. Vou tentar explicar aqui para você, porque novamente, essa é uma explicação que vale para todas as perguntas. Repara aqui comigo, vamos tomar como exemplo esse título, o Tesouro IPCA 2026. Veja que eu marquei aqui, 30 dias aqui do lado, que é o prazo que eu quero verificar no gráfico, e aqui à minha direita eu tenho uma taxa. Então repara então, olha, a partir mais ou menos aqui do dia 8 do 10, a taxa começou a subir e subiu mais forte a partir do dia 18 do 10. Quando nós olhamos o preço, vamos verificar aqui, olha dia 18 do 10, a queda que teve. Então você verifica que é inversamente proporcional. O preço está caindo, a taxa está subindo. Essa é a relação que você tem que entender. Então, quanto mais alta a taxa, mais barato fica o título para você adquirir. Só que se você já comprou o título, o que acontece? Ele desvaloriza, porque ele está ficando mais barato porque a taxa está subindo. Muito bem. Então as taxas sobem em momentos de tensão, principalmente ruídos políticos e informações ou mesmo tensões econômicas. É o que nós temos visto aí nesses últimos dias, semanas aqui no Tesouro. E aí você tem que entender o seguinte, se a expectativa piora, ou seja, se nós temos mais ruídos, olha, preocupações fiscais aumentaram, risco de aumentar pagamentos de auxílios, risco de furar teto de gastos, todos esses ruídos que acontecem fazem as taxas dispararem, logo os preços desabam. Mas respondendo agora diretamente então a pergunta, quem define os preços e as taxas? Vamos lá. As variáveis diárias do mercado é que definem as taxas. Que variáveis são essas? O Tesouro não abre para dizer exatamente o que ele utiliza para definir as taxas diárias dos títulos. Então é bom que você saiba. Só que algumas dessas variáveis nós podemos aqui especular. Uma delas que eu acredito é os juros futuros. É a terceira que eu coloco aqui. Como que você pode descobrir o valor dos juros futuros? Por exemplo, o do IPCA 2026. Você digita no Google juros futuros e escreve essa sigla, DI1F 2026. Se você quer ver o do pré-fixado, você coloca lá juros futuros DI1F 2024, por exemplo. E aí você vai ver o gráfico. Esse gráfico, quando ele sobe, ele puxa as taxas. Só que eu suponho que outras variáveis entram nesse cálculo também, como, por exemplo, expectativas de inflação para aqueles títulos diretamente ligados ao IPCA. E nós temos também uma outra variável que é o Risco Brasil, ou CDS. Risco Brasil é uma sigla, então, utilizada aqui quando o mercado estressa e a relação, então, de risco-retorno no Brasil aumenta muito. Ou, em outras palavras, fica mais arriscado emprestar dinheiro para o Brasil. E se fica mais arriscado, significa, então, que o mercado está pressionando mais por taxas mais elevadas. E o Tesouro, então, faz esse ajuste para ofertar taxas mais interessantes e conseguir financiar a sua dívida. Porque se essas taxas não estiverem atrativas, o mercado vai procurar outros tipos de investimento. E o preço? O preço deriva claramente das taxas do Tesouro. Para cada título existe uma fórmula e eu vou deixar um vídeo aqui no alto para que você entenda como que funciona isso. É a nossa playlist Mapa do Tesouro. Lá eu explico título a título como que é o cálculo do preço dele, baseado nas taxas. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí um super like e ajude o nosso canal aí. E se você gosta desse tipo de informação, eu já te convido a assistir a nossa playlist Qual a Melhor Taxa e o Melhor Preço. Atualizamos agora há apenas 2 dias e as informações são: estamos tendo taxas batendo recorde atrás de taxas e preços cada vez mais baixos. Assiste aí. Vamos então para a segunda pergunta. Comprar no Tesouro Direto, no banco ou na corretora? Existe uma diferença? Qual é o problema que nós temos? Vamos lá então para a segunda pergunta então. Como comprar título público? Você já sabe que no Tesouro Direto você tem pelo menos 2 formas de comprar título público. Seja diretamente no Tesouro Direto, aqui você não vai conseguir acompanhar, mas você tem aqui essa barra aqui no alto do Tesouro Direto, e se você continuar chegando aqui para a direita, mais próximo do meu rosto, aonde está aí a câmera, você vai ver uma tela de login e um cadeado. Lá você vai fazer o seu cadastro, vai registrar o seu CPF, vai cadastrar uma sua senha, e aí você vai ter acesso então a todas
todas as suas informações de títulos registrados no Tesouro. Mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero passar para você é, fazendo esse cadastro, você pode comprar diretamente pelo site do Tesouro Direto. Essa é uma possibilidade que existe. A segunda possibilidade é você comprar pela corretora ou pelo seu banco. O que eu quero dizer com isso? No site do Tesouro Direto, alguns bancos, inclusive bancões, não permitem que você compre diretamente por eles, ou seja, dificulta um pouco o seu caminho para adquirir títulos públicos. Isso não quer dizer que eles não estejam lá disponíveis. Eles estão disponíveis em quase todos os bancos e corretoras. Então você tem a possibilidade de acessar pelo home broker do Tesouro Direto ou então pelo seu home broker do seu banco ou da sua corretora. São as formas que você pode adquirir diretamente título público. Por que eu estou falando diretamente? Muitos bancos falam que estão comprando títulos públicos, só que te vendem produtos através de fundos. Cuidado! Quando você tiver interesse em comprar, seja direto com o seu gerente de banco. Quero comprar diretamente no mercado primário títulos públicos. E aí, quando é, por exemplo, um bancão, geralmente ele vai te dar uma senha específica para negociação em títulos públicos. E se é esse o seu interesse, fuja de fundos, que é diferente de você comprar diretamente. Bom, quais são os bancos, então, corretoras habilitadas? Para te explicar a diferença, é bom te mostrar essa informação. Aqui, ó, no site do Tesouro, exatamente nesse campo que eu mostro aqui para você, você vai escolher o menu Conheça e do lado desse menu você vai ter a opção Banco e Corretoras Habilitados. Conheça Banco e Corretora Habilitado. Aí você vai cair aqui numa lista de bancos e corretoras. Você pode colocar o nome do banco que você quer pesquisar aqui, por exemplo, esse bancão, e ele já vai mostrar aqui embaixo aqui, ó, as informações do banco. Ou então você pode colocar um outro, por exemplo. Enfim, você coloca e manda pesquisar. Se você não quiser, você pode ir olhando cada um deles. O que eu quero te chamar a atenção aqui é essas duas informações que estão aqui nesse slide para que você entenda. Primeira delas, 2 cuidados. Primeiro cuidado, seu banco e corretora cobra alguma taxa? O seu banco nunca vai te dizer se cobra taxa, mas o Tesouro Direto te informa. E a segunda informação, o prazo de repasse, ou seja, quando você resgatar é em D0. Se essas duas informações você já souber, não vai fazer muita diferença para você comprar via Tesouro Direto ou via o seu banco. Mas vamos lá para as duas informações. A primeira delas está aqui, ó. Por exemplo, essa instituição aqui, ó, taxa 0. Ela não te cobra nada e o prazo de repasse, ou seja, a partir do dia de resgate, é 0. Então é essa informação que você deve buscar. Só que cuidado, veja essa aqui da direita. Ela tem uma taxa de 0,30. Veja, essa não é a taxa da B3 cobrada no Tesouro Direto. É uma taxa que o banco ou a corretora está cobrando de quem investe. E o prazo de repasse está aqui 0. Então busque sempre taxa 0 e 0 de prazo de repasse de recurso. Agora respondendo diretamente à pergunta que foi feita. Antes, porém, eu quero te indicar aqui, leilão do Tesouro Nacional. Os grandes bancos, fundos de investimento, fundos de pensão, realmente pressionaram aí o Tesouro Nacional e olha, a oferta mudou, as taxas dispararam e eu sugiro que você assista para se manter bem informado. Vamos lá então. Como saber se estou comprando do Tesouro Direto ou da corretora? Então, como eu disse para você, se o prazo de repasse é 0 e você não paga nenhuma taxa, não faz diferença para você do ponto de vista de um ou de outro, exceto pela questão operacional. Um você faz pelo Tesouro Direto e outro você faz pelo seu banco. Então, já que não faz diferença, ok, mas como você sabe se não comprou o produto errado? Você entra naquela sua área logada que eu te mostrei agora há pouco e lá você vai ver título a título seu, o que foi comprado, qual foi o banco, qual foi a taxa, o prazo. Todas as informações estão lá registradas para você e aí não faz qualquer tipo de diferença para você. Entendeu? Então eu já te peço, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E olha, quero indicar para você aqui, PIB, inflação, taxa de juros só subindo. É bom que você acompanhe aqui essa nossa playlist Expectativas de Mercado, porque cada vez mais o mercado internacional vai mostrando então que está desacelerando e as taxas de juros devem subir nas economias desenvolvidas. Vamos lá para a última pergunta, só que antes, tá aí, ó, área logada do Tesouro e você confirma a sua operação. Além disso, tem um outro detalhe. Mensalmente, o Tesouro envia por meio desse e-mail
tesourodireto@b3.com.br. Vou repetir para você, tesourodireto@b3.com.br. Um e-mail, eu recebo todo mês e vem. O extrato dos seus investimentos no Tesouro Direto do mês, no caso 9, já está disponível. Aí você clica e acessa diretamente lá a sua área logada. Coloca então o CPF, a sua senha e pode conferir mensalmente os seus títulos. Vamos lá para a última pergunta. Por que estou negativo em 2021? É provável que essa pergunta esteja na mente de inúmeras pessoas aqui. Só que a resposta agora já ficou fácil, você já deve ter entendido. Nós temos então a marcação em mercado, que significa então que o preço vai variando diariamente, de acordo ou inversamente proporcional às taxas. Então ele não sobe em linha reta e nem desce em linha reta. Ele fica variando em razão desse tipo de informação, que é a marcação do preço com base no mercado, e por isso acontece diariamente. Então as variações vão continuar acontecendo, só que elas são temporárias. Se você comprou um título e você aguarda até o vencimento, você vai receber toda aquela remuneração negociada, seja ele pré-fixado, pós-fixado ou indexado ao IPCA. Então quando você comprar um título, pense sempre em segurá-lo até o vencimento para você não se assustar. E entenda que esse momento de subida de taxa pode ser oportunidade para você reavaliar o reforço na aquisição de títulos. Não estou indicando nada, estou trazendo só aqui uma reflexão para você, caso você tenha comprado, está negativo e está preocupado. Por que estou negativo? Porque as expectativas econômicas em 2021 pioraram. Vou mostrar para você graficamente para que você entenda isso aqui. Vou te mostrar pelo pré-fixado. Repara aqui o pré-fixado. No dia 14 de 10, o dia 14 do 10 foi aqui, ó. Vamos colocar aqui ele. Vou até olhar aqui no calendário. Dia 14 de 10 foi a última quinta-feira, penúltima. Então você veja que a taxa começou a subir. Veja a oscilação. Vou colocar aqui no pré-fixado que é até mais fácil de acompanhar. O pré-fixado disparou nesses últimos períodos. Por quê? O que disparou? A expectativa econômica piorou bastante. E quando ela piora, olha aqui, ó, veja aqui do dia 19 o que as taxas fizeram, quase em linha reta subindo. Então eu tinha dito para você que os tesouros pré-fixados, eles oscilam muito mais. Por quê? Porque nós já temos aqui uma data bem próxima, esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo significa que, por ser pré-fixado, ele já oscila naturalmente. Então, voltando aqui ao slide para que você entenda. As expectativas pioram. Quando elas pioram, significa, então, que o mercado vai cobrar mais taxa, mais prêmio. Por quê? É o item 2. Aumentou o nível de risco. Então veja comigo, piorou a expectativa no Brasil, ou seja, foi divulgada a informação de os gastos podem aumentar, o teto do gasto pode ser quebrado, podemos ter agora o auxílio bolé ou auxílio diesel, existe a expectativa de greve dos caminhoneiros. Olha quantas notícias ruins chegaram no mercado nos últimos dias. Isso aumenta o risco do país, ou seja, o risco do Brasil de não honrar então essas suas dívidas. Quando aumenta o risco, aumentam então as taxas, que é o item 3. O mercado pressiona por taxas mais altas. E aí, como você já entendeu, se a taxa sobe, o preço cai. É o que vem acontecendo no histórico desses títulos ao longo desse ano. Então veja aqui, eu vou colocar durante um ano para você poder entender o que está acontecendo. Veja, a taxa começou em 8 de fevereiro de 21 a 6,42 para esse título, pré-fixado 24. E agora ela está em quanto? 12,07 está batendo hoje na data que eu gravo esse vídeo, 12,07. Enquanto que o preço, então você vê que a taxa subiu. E o preço, o que aconteceu? Olha lá, ó, inversamente proporcional, está batendo aqui, ó, 738. Veja que ele está afundando nessa semana, diferente da taxa que está aqui disparando em termos de valores. Então, entendendo essa relação, você entende qual é o momento que está acontecendo. Quando é que isso vai parar? Quando a taxa normalizar e passar alguns meses ou quando a taxa começar a cair. Só que não se preocupe, volto a enfatizar. O acordo que foi feito com você no momento da compra do título será honrado ao final. Então, ainda que você receba menos ou esteja negativo num curto período de tempo, no prazo final, você receberá tudo o acordado. Eu espero sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que encaminhe as suas dúvidas sem qualquer tipo de receio, que nós iremos respondê-las. Um abraço e até o próximo vídeo.